vez, cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Irmão, Pai, já sempre o abençoou no mesmo texto que lemos no início da nossa reunião, na leitura introdutória. E agora estamos a Deus, por tudo o qual o Senhor nos deu, ao decorrer desta reunião. Creio que hoje nós entramos por aqui, por essa porta. Aleluia, o amor de Deus é tão extenso para nós. Ele fala para nós desde o início, através da sua palavra, através dos hinos, e nos devemos sempre aprender, aleluia, os ensinamentos de ali para Isabel. Onde é quando o Senhor fala do terceiro curso. E todos nós sempre estar atentos, porque Deus tem uma palavra para nós. Porque quando reunimos aqui, nosso intuito é adorar o Senhor, prestar um culto de adoração ao Senhor. E o Deus qual nós servimos, Ele é onisciente, Ele é onipotente, onipotente, Ele sabe a necessidade de domínio de cada um. Hoje, irmãos amados, uma crise que estão preparando, justamente pela diferença, a pressão, realmente a nossa sociedade a cada dia mais está impressionando a igreja, e nós precisamos estar bem, aleluia, atento que a palavra de Deus fala para nós. É por isso que a palavra do Senhor está bem explícita para cada um de nós, dizendo: convém nos atentarmos com mais diligência pela palavra que nós temos ouvido, para que em tempo algum não desviam dela. Então, todos nós precisamos dar sempre a prioridade à palavra de Deus. E quando falamos assim a palavra de Deus, justamente o hino é a palavra de Deus. Aleluia, Deus usa os seus servos de acordo com a necessidade. Não é dizer que toda palavra ela vai ter um itinerário certo. Se nós tivermos 500 pessoas no plenário, naturalmente Deus pode usar uma pessoa para uma pessoa. Também pode usar para 50 e usar para 100, porque a palavra de Deus ela merece nossa afirmação. E nós temos, aleluia, na posição de nosso Senhor, Ele sabe cuidar de cada um de nós, como diz o apóstolo Pedro: nós estamos sobre toda a vossa sociedade, porque Ele sabe cuidar de cada um de nós. O texto que nós temos, irmão, é um texto bastante citado, bastante conhecido, mas sempre traz para nós, irmãos amados, a curiosidade, justamente meditarmos e pedir a Deus cada dia mais que fala, vem suprir, aleluia, nossa necessidade, porque somente através do conhecimento da palavra do Senhor que nós alcançamos o nosso objetivo, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro que eu sempre falo de tudo que é sem ordem a respeito da nossa vida espiritual. Então nós encontramos aqui. Então ela é considerada como nossa bússola, e para o cristão ela é regra de fé e prática. E quando está dizendo assim, para nós ler e obedecer. E adiante o texto que nós lemos, irmãos amados, passamos a compreender que, aleluia, diferentemente das minhas condições ou habilidade espiritual, Deus continua sempre o mesmo. Se eu creio, deixo de crer, Ele vai operar por meio tempo. Amém? E aqui nós observamos, aleluia, o texto que nós lemos é assim: Salomão acabou de fazer a casa do Senhor. Se nós lemos o versículo, capítulo 7, nós vemos que Deus manifestou a sua glória de uma forma gloriosa. Mas quando, aleluia, lemos toda a descrição, e no versículo de número 14, vem trazer para nós, nos advertir a respeito, aleluia, para nós, justamente tomar posse da nossa bênção, porque o importante não é saber que nós temos direito à bênção. O importante é nós tomar posse da nossa bênção, ter convicção, aleluia, e realmente nós estamos na posição certa. E esta convicção, de acordo com o que eu penso, mas como está escrito, né? Amém? Então, dentro de toda a maravilha, justamente a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus encheu o templo de forma tal que ninguém tinha como sair nem como entrar, porque Deus como faz presente, então, diante da nossa limitação,
condições ou fragilidade, não temos mais reação, porque o poder de Deus está acima da nossa capacidade. Então, esse contra a força não há resistência. Todos nós precisamos saber disso, que a nossa, justamente, a nossa competência, irmãos amados, é tão frágil, aleluia, que possamos até fazer uma avaliação que quando Deus desceu para falar com Moisés, no monte tremeu, então deu poder, o poderio de Deus, a extensão dele. Então precisa que todos nós estarmos bem conscientizados, aleluia, que Deus somente com sopro a tua boca, Ele faz tudo aquilo que fez com a sua palavra. Então é preciso que nós tenhamos mais sensibilidade e reconhecimento a respeito da soberania de Deus. Muito bem. O primeiro ponto, irmãos amados, chama nós a atenção, dizendo, olha, de todas as maravilhas que Salomão tem feito, mas tem uma coisa, aleluia, vocês não entenderam. Mas se o povo que chama pelo meu nome, a primeira coisa que requer de nós é humildade, se humilhar. Por que razão? Que o povo que chama pelo meu nome se humilhar, porque Deus só trata conosco, irmãos amados, é justamente em plena justiça e santidade. Se nós, aleluia, tivermos autoconfiante, é justamente a nossa capacidade, sabedoria, ou força, ou que for, aleluia, como diz somente um confia capaz, confia capaz, mas olha, aleluia, fazendo menção do nosso Deus, aleluia, Ele acima de tudo, acima de todos. Então, a primeira coisa para nós, aleluia, reconhecer que Ele é o soberano, é o Senhor de todos, aleluia, e na posição de servo, nós temos que reconhecer a soberania de Deus e saber que Ele é o meu Senhor, eu sou servo, e a missão do servo, aleluia, não tem nenhuma atitude, aleluia, própria, não tem nenhuma autonomia própria, mas nós temos que estar sempre aptos para ouvir e obedecer à determinação do Senhor. Então, ele volta a se alimentar, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando para cada um de nós. Então, por isso, que desperta cada vez mais de nós, aleluia, ter sua curiosidade de manusear a sagrada parte da Bíblia, para compreender melhor qual é a perfeita vontade sobre cada um de nós. Amém? Isso, então, a primeira coisa é reconhecer a soberania de Deus. Que nenhum de nós estamos aqui pelo nosso método de capacidade ou sabedoria, mas pela bondade e a misericórdia do Senhor, o qual é, aleluia, a causa da nossa sobrevivência. Por isso que Paulo está escrevendo a Tito, dizendo que a graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a todos. Então, uma palavra de graça para não ter sob um favor imerecido. Amém? Amém. Então, nós somos agraciados e depois alcançado pela essa bondade e misericórdia do Senhor. Então, a primeira coisa, como chama o apóstolo Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 5 chama nós uma posição, dizendo semelhantemente, ó, seja sujeito às ações, seja sujeito a todos, aleluia, porque Deus resiste o soberbo, mas a graça do humilde. Então, adiante de ti, tá, irmãos amados, que Deus só vai nos exaltar se realmente nós for submisso e colocar, se posicionar na posição que Deus requer de cada um de nós. Então, nós devemos sempre, irmãos amados, saber que estamos aqui, mas todos nós somos devedores do Senhor. E essa graça, irmãos amados, esse favor imerecido que nós temos alcançado, nós temos de segurar com toda perseverança, como diz o apóstolo João, se guarda o que tem, para que me toma a coroa. E de tantos lados, o Paulo, eu já dizia que estava em aperto de nós, irmãos amados, e vou atentar pelo conhecimento que a Bíblia nos adverte. Então nós precisamos de ter mais a cabeça e ser mais adiante, atento ao que Deus tem falado para nós, porque Deus não tem mais ninguém por inocente, todos nós somos, é justamente conhecedor como o nosso nome foi aqui. Então, são versículo, capítulo 12, o versículo 2 do Romano, diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, nós, os irmãos amados, temos que ter uma vida
é justamente baseada, controlada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vai trazer para nós sempre esse crescimento na palavra de Deus, que vai sempre nos lembrar, mas isso desperta cada um de nós o interesse de cada um de nós. Aquilo que eu sempre falo, a salvação é o direito a todos, mas agora ir para o céu é uma questão de opção minha. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que abrir a mão daquilo que eu acho que está certo e procurar acatar de todo o coração de corpo e alma o que o Senhor define para mim fazer, aleluia, e obedecer. Então, a primeira coisa, eu preciso ser submisso. E tem uma diferença, irmão. Adianta ainda que se humilhar, e se humilhar não é justamente, totalmente, tem uma diferença. Porque adiante do meu autodomínio, a disciplina, a educação, eu posso me humilhar. Entendeu? Mas agora, ser humilde é uma qualidade inerente que o Espírito Santo coloca no coração individualmente daquele que ama e obedece a palavra. Porque aquele que é humilde, irmãos amados, em toda circunstância, ele nunca quer defender o seu direito, sempre dá razão ao outro, porque a razão está em Cristo. Aleluia, porque todos nós devemos a primeira coisa que o apóstolo dá para nós, o exemplo que nós devemos considerar um produto superior aos mesmos. Na medida que nós achamos que somos importantes, que somos tal, naturalmente perde justamente a graça de Deus, porque Deus só trata comigo em plenos justiça e santidade. Então precisa de humildade, sinceridade, fidelidade, entendeu? Justamente como está escrito, o caminho é estreito, né? Mas esse caminho estreito, irmãos amados, ele oferece para nós uma boa estabilidade quando nós alcançarmos o nosso objetivo, entendeu? E o caminho largo tem que pode dar ampliedade, mas porém você está andando mais, a pessoa está andando mais certeza e naturalmente vai perder a visão e vai entrar na porta errada. Então nós precisamos de sempre procurar colocar, como nós vamos falar hoje na escola bíblica dominical, na posição a igreja foi colocada como luz, e a luz totalmente diferente das trevas. Se a igreja é luz, o mundo é treva, então chama para nós uma atenção, uma conduta totalmente diferente aqui que sempre falamos que na posição de servo, a nossa voz tem que falar, a nossa vida tem que falar mais alto do que a minha voz. A minha vida tem que falar mais alto do que a minha voz, porque assim como está no processo, pode falar aqui a respeito do profeta, e porque tem um profeta verdadeiro, também tem um falso profeta, né? E o que está acontecendo muito hoje no nosso dia, foi advertido pela palavra, e nos últimos tempos levantaram falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, e procurando enganar muito, né? Pois o cara estava brincando aqui atrás, e quando o dirigente está falando, tem muita igreja, está cheia, mas isso é verdade, está muito cheia, não é o nosso dever criticar ninguém, não é também a nossa área, né? Não compete a nós, mas tem muita igreja, com todo o respeito, o sentimento de todos, mas não tem salvo. Sim ou não? Aleluia! Porque onde vamos amar a palavra de Deus não tem primazia, Deus também não. Como eu posso, irmãos amados, como diz o profeta Amós, né? Como andar juntos se não tiver de acordo? Como eu vou entrar no céu se eu não tiver de acordo com a sua palavra? Então aquele que está de acordo, então tem que concordar, justamente apoiar e proceder, justamente. Não é só apoiar de palavra, como diz o apóstolo Jonas, pedindo não mesmo só de palavra, mas nós temos que amar, irmãos amados, também de coração, com sinceridade, porque Deus sabe a intenção do meu coração, a forma como eu estou agindo, como eu estou procedendo, né? Porque enquanto nós, irmãos amados, podemos ganhar para a aparência, mas todos nós precisamos estar conscientizados que Deus não julga segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Amém? Então, primeira coisa, irmãos amados, observamos, se nós orarmos, tentar esse processo da submissão, aleluia, de humildade. Então, a primeira coisa é a humildade. Segundo ponto, requer para nós o se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí que vem o segredo da história que nos adverte, sempre falamos sobre isso, a respeito da oração. O que é a palavra oração? A palavra oração é falar com Deus. Amém? Não está entendendo? Aleluia. Agora continua. Aleluia. Então, voltamos, irmãos amados, da cumprimentação. Então,
lá no capítulo, justamente, Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz que aquele que me busca, me achará. Mas o quê? Vai se buscar em todo o coração. Então, todos nós, irmãos amados, temos acesso a livre ao trono de Deus. Todos nós. Mas uma coisa precisamos. Nós temos que desprender de alguma coisa, aleluia, porque assim nós vamos falar com Deus. Porque quando nós oramos a Deus, estamos agradecendo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos orar em todo o tempo, toda oração e súplica. Então nós temos uma oração de agradecimento e tem aquela oração também que nós vamos suplicar e a bênção de Deus, aleluia, porque reconhecemos que a nossa vida ela está na mão de Deus. Então nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo que vem trabalhar em nossa mente a cada dia mais, para que nós possamos, como diz o salmista lá no Salmo 19, versículo 1, bem-aventurado o varão que trilha no caminho reto e anda na lei do Senhor. Então nós precisamos andar justamente, irmãos amados, os caminhos da Deus, as coisas de Deus é certa, correta, aleluia, é onde nós precisamos sempre pararmos, refletirmos se realmente nós estamos cumprindo o nosso dever para com Deus. Porque nós falamos realmente, irmãos, Cristo está voltando, Cristo não tardará, entendeu? E essa palavra vem do Argentina, 2000 anos tem chegado a nós, então está muito mais perto de a morte de Cristo e nós aceitamos a fé. Então, constantemente, nós temos que procurar o quê? Fazer um reparo no nosso altar para ver como está a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Amém? Então, essa oração dá toda a liberdade para nós falarmos com Deus. Agora, por que muitas orações, aleluia, não é atendida? Aí que nós vemos, tem muita coisa, muita massa que pede a oração. A pessoa está orando, mas esquece de fazer um reparo no altar. Esquece, meus amados, de tapar as brechas, aleluia, que a primeira coisa que nós temos de aprender, que está no nosso coração, como já tenho falado, irmãos amados, a respeito dos mandamentos, são 10, mas isso é 2, entendeu? Primeiro que todos sabem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, veja o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, que está dizendo: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós precisamos ter plena comunhão uns para com os outros, aleluia, para que as nossas orações elas sejam atendidas. Porque qual o pai, irmãos amados, que se sente feliz e os filhos estão sempre em divergência com um? Os filhos estão sempre em atrito com o outro, não quer que ele fica plena harmonia. Nós que somos naturais, sujeitos às mesmas limitações, não concordamos com isso, muito mais o Pai Celestial. Então nós precisamos ter pleno acordo. Divergência, irmãos amados, divergência de opinião vai sempre existir. Aleluia, porque somos cabeças, nós somos vidas individuais, cabeças individuais. Mas a Bíblia diz que aquele que ama, compreende, aquele que ama, concorda, aquele que ama, com os amados, aleluia, compreende, perdoa. Então aí que vem o amor de Deus. Aleluia. Qual desse exemplo? Poder fazer uma pergunta: quem nos separar do amor de Cristo? É a perseguição, a fome, a nudez, não há nada de separar, porque o amor de Cristo está derramado no nosso coração. Então, quando nós amamos, o versículo 1 chama a atenção, que nos adverte para muito, mas talvez não olhamos ou semelhamos a respeito da colocação do versículo, quando o escritor, no capítulo 12, o versículo 2 de Hebreu, está dizendo: olhai para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, muitos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas por que vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé? Por que nós aprendemos isso? É só para deixar de ouvir a vida do irmão, a vida de serve, não faz sentido. Mas a primeira coisa é educado. O que é o conteúdo do versículo? Quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, aleluia, a Bíblia relata que Cristo, aleluia, Cristo, ele valorizando o uso que estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando as afrontas,
Isso traz para nós, irmãos amados, saber que nós devemos orar, que a bênção que está preparada para cada um de nós, a promessa de Deus para cada um de nós, quando nós baseamos no hino 16 que nós louvamos ao Senhor nesse trabalho, então nós aí, irmãos amados, se tem um bom senso e tem sabedoria, nós não vamos desprezar justamente uma grande fortuna um objeto de pouco valor. Que ofensa, crítica, sofrimento, justamente as tribulações do dia a dia, isso faz parte da vida. Eu falava há poucos dias aqui, irmãos, a igreja, nós, aleluia, deveria andar glorificando a Deus pela rua, porque ainda que passamos pelos impérios da vida, porque a vida oferece momentos bons e momentos difíceis, mas olhando, irmãos amados, como diz nosso escritor, aleluia, o nosso grande escritor Lourenço Luz, dizendo, olha, o mundo se tornou um mar revolto, aleluia, o mundo está nesse mesmo mar, e as igrejas também estão no mesmo mar. Porém, a diferença é que nós estamos em embarcação diferente. Se o nosso barco submergir, nós sabemos para onde vai, porque Cristo está no nosso barco, ele vai conduzir para a glória. E o mundo, no mesmo sofrimento, aleluia, passando o primeiro tropeço, seria uma esperança. Então, uma nossa, irmãos amados, esperança, ou recompensa não está aqui, está lá na glória, levanta a condenação, a borda do inferno, aleluia. Isso é o privilégio que Deus deu para cada um de nós. Então, nós devemos ver, sim, valorizar. E quando valorizando, não vamos deixar que nada venha ferir nosso sentimento, não vamos atuar, porque nós fomos convidados que irmãos, para sempre avançar e nunca retroceder. Hoje eu estou bem, mas amanhã eu quero estar melhor. Hoje eu estou conseguindo essa vitória, mas amanhã eu quero fazer mais. Aleluia, que sempre ser otimista. Amém? Aleluia. Sempre ser otimista, nunca acreditando em nada negativo, nunca acreditando em derrota, mas sempre acreditar que o nosso general de guerra nunca perdeu a batalha. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação da célula. Nós nunca estamos sozinhos. Por que intimidar adiante do problema? Aleluia. Então, essa é a razão. Se eu orei, não tem solução, então apanho. Primeiro que eu vou fazer uma solução. Qual o primeiro ponto, irmãos amados, que vem trazer para nós grande prejuízo? Que se não tiver cuidado, cai nessa contradição, como diz o sábio Salomão, a palavra de Deus, Provérbios 28, 9. Quer dizer, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações é abominável. Olha, então se nós não temos, irmãos amados, a coisa ou parte, entendeu? Ou o interesse de ouvir a palavra de Deus, interessar pela leitura da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, então nós não queremos aprender de Deus. Se nós não queremos aprender de Deus, porque tudo está aqui na palavra de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus é aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as orações é abominável. Então Deus não vai ouvir a minha oração se eu não amo a palavra de Deus, se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não tenho ela como primazia em minha vida. Então, por isso que o salmista está dizendo, no Salmo número 1, versículo 1, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na obra do opressor, mas porque tem um prazer na sua lei, medita de noite. Aleluia. Então, ele que está, irmãos amados, na posição certa, aí sim as bênçãos de Deus vêm para cada um de nós, como na versículo 4, eles terá com semente semelhante uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Aleluia. Ele mantém suas folhas verdes, dá suas comunicações próprias e tudo quanto quiser prosperará. Porque pensa que Deus, irmãos amados, aleluia, tem um dito popular dizendo que o sol nasceu para todos, mas a sombra para quem merece. Aleluia, porque a bênção é para quem faz e não para quem deixa de fazer. Olha, o seu bem irmão não quer fazer, mas eu vou fazer, aleluia. E vou convidar, vamos lá, meu filho, vamos lá, meu irmão, vamos lá, agora não sentiu. Mas se eu quiser fazer, aí tem que correr, né? Se eu caminhando, vou para Canaã, mas se o meu pai não for, não me impede eu ir. Então, se o irmão quer fazer, se o irmão quer fazer, faça, porque a bênção é para quem faz, não é para quem deixa de fazer. Sempre valorizando o olhar para Jesus, ele veio as pessoas da pronto, tu por sua cruz, hoje está à direita de Deus Pai, aleluia. Deus tem a promessa para cada um de nós. Que maravilha de Deus, irmão amado. Então, segundo ponto dessa leitura, aleluia, se eu já orar buscar a minha face, se convertesse dos seus maus caminhos, converter, irmãos amados,
Aleluia, todos batem aqui no sentido. No capítulo de número 3, versículo 19, de Atos dos Apóstolos, quando a mensagem de Pedro, ele cantou todos ora, convertei-vos, arrependei-vos e convertei para que sejam pagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério. Então, vamos parar dois sentidos, que as duas têm que andar juntos. O arrependimento e a conversão têm que andar juntos. O primeiro ponto, arrependimento, ela traz dois sentidos. Primeiro, mudança de atitude. Segundo, tristeza e remorso pelo fato cometido. Todos nós temos consenso, quando o Espírito de Deus trabalha no nosso coração e nós arrepentar, e como está escrito lá no capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, bem-aventurados que choram, aleluia, porque eles serão consolados. Então a primeira coisa para nós é nos pobres de espírito. Então, a primeira coisa, irmãos amados, que esse choro é totalmente, como diz o salmista, né? Porque quando nós buscamos a presença de Deus, o Espírito começa a trabalhar, a comover o nosso coração, e nós passamos a reconhecer a nossa incoerência, a nossa ingratidão por Deus, traz tristeza no nosso coração e nós vamos chorar, porque reconhecemos realmente que somos tão ingratos, aleluia, tão incoerentes a respeito da vontade de Deus, irmãos amados, que aquele que vão estar sempre está, aleluia, como pobre publicano, enquanto o fariseiro está batendo no peito, jusgando, e o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre pecador. Porque pecamos com palavra, pecamos, irmãos amados, com o testamento, e pecamos com a procedência. Então, nós temos que ter justamente uma sensibilidade de fazer sempre assimilando a nossa procedência diante de Deus e a nossa sociedade. Então, isso aí, irmãos amados, é isso aí. Então, quando está na condição, naturalmente, diz lá, o choro pode durar uma noite, então isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas pode até passar pelos problemas que vem ali no meu sentimento, aleluia, os problemas estão cada dia mais me afligindo, mas eu orando a Deus, aleluia, e Ele entra com providência e decreta a nossa vitória, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, aleluia. Porque pode até passar por luta, mas ninguém fica na tribulação, nem na luta, porque o Senhor nos livra, que muita coisa que acontece conosco, aleluia, tem um significado, porque Deus, irmãos amados, corrige o que ama e a sorte qualquer que tem que vir, porque a nossa correção é quando estamos aqui. Aleluia, quando estamos aqui, com fogo e fim, nós temos, irmãos amados, condições de tempo para assimilar a trajetória da vida, o que acontece conosco, estou fazendo certo ou errado, porque sou sujeito às nossas limitações, à nossa fragilidade, muitas vezes pecamos de palavra, pecamos por pensamento, pecamos por procedência, mas na medida que nós reconhecemos, como nos concede o apóstolo João dizer, filhinho, não pequeis, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que ele é fiel e justo, aleluia, para nos perdoar de todo o pecado. Então, sempre devemos parar de fazer a reflexão, onde está a minha comunhão com Deus e com Deus sempre. Indiferentemente, porque a nação que me ama é uma maravilha, mas a Bíblia, no capítulo 12, versículo 14, está dizendo o quê? Hebreus está dizendo o quê? Seria mais com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você quer paz, né? Só para aquele que me ama, que maravilha, né? Amar quem te ama é uma fácil. Amar quem me ama é uma maravilha, mas a Bíblia quer que nós aprendamos a amar os nossos inimigos, aleluia. Aleluia. E que nós, irmãos amados, desejamos aos próximos e por nós mesmos bem ser caído. É a mesma coisa que a gente vai fazer uma cobra hoje, você não está indo nela. Então a gente sempre pediu o bem, né? Nossa, porque uma fonte não pode, dentro da fonte não pode jogar 2 litros de água. Aleluia. Então o cristão só pode abençoar e nunca amaldiçoar. Ele só pode querer o bem, nunca querer o mal, aleluia. É por isso que eu sou salmista lá no Salmo 34, 37, parece, entendeu? Ele está dizendo, qual homem que deseja um longo dia para ver o bem? A primeira coisa que refreia a sadia do mal, entendeu? Teu lábio não fale enganosamente, aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e o seio, aleluia. E os olhos do Senhor estão conosco, e as suas orações atentam às suas orações. Atento às nossas orações. Então, a palavra, o arrependimento, agora a conversão. A conversão justamente é antes
conhecimento, então vai trazer para nós, irmãos amados, uma nova postura, conduta. Aleluia! Aquele, irmãos amados, que andava no seu pedral, ele usava bermuda, quando a conversa é fácil, não usa mais. Aquele que cortava o cabelo, se não cortava o cabelo, então não vai cortar mais, porque tem uma transformação de dentro para fora. Agora ele não quer ser imitador do mundo, mas ser imitador de Cristo, como diz Paulo. Sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Aleluia. Uma Bíblia direcionada pelo Espírito Santo. Aquele que usava barba já não usa, já não usa mais, aleluia. Aquele que usava a pintura, aleluia, não vai usar mais, aleluia. É uma Bíblia de transformação eterna, né? É para a vida espiritual, aleluia. Porque, como Paulo, capítulo 5, versículo 17, o que ele está dizendo, se alguém tem Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Que maravilha, irmãos amados. Assim que nos fica, né? Então vá para o inferno que quer. É ou não é? É verdade ou não é? Aleluia. Aleluia. Essa mensagem me adora, mas quando eu vou a Deus. Quem pode glória a Deus? Glória! Né? Ô glória! Então, isso, irmãos amados, todos nós temos que refletir, porque volta a vida fazer, creio naquilo que está escrito. É por isso, irmãos amados, eu vou citar o que a palavra de Deus está escrito. Eu não vou tirar um argumento de mim, não. Eu cito o que está escrito. Está escrito, se está escrito, é para obedecer. Sim ou não? Aleluia! Então, por isso, irmãos amados, nós segundo ponto é, aleluia. Então, o primeiro ponto é orar. Primeiro ponto é humilhar. Segundo ponto segundo ponto é orar e buscar a face de Deus. O terceiro ponto é converter os seus maus caminhos. Mau caminho, converter os seus maus caminhos. Isto, irmãos amados, todos nós precisamos estar bem conscientizados. Aleluia. Quando falamos, irmãos amados, caminho, não está falando aquilo que nós fizemos. É a linha de pensamento do seu aprendizado. Por isso que o salmista, lá no Salmo 119, e o versículo 29, está dizendo: desvia-me, Senhor, o caminho da falsidade e conceda-me piedosamente a tua lei. Que a gente tem que, talvez nós estamos no caminho, como no Provérbio 24, 16, 25, 16, 25 já tem. Há caminho para o homem que parece perfeito, mas o fim é caminho da morte. Essa morte, irmão, não está dizendo até morte espiritual, é a morte espiritual, que de acordo com a nossa procedência, a nossa linha de pensamento, a forma que nós procedemos, esse pensamento vai levar à morte espiritual, ficar separado da bênção de perder a oportunidade de ser feliz e ser abençoado. Então, é por isso que nós devemos separarmos, né? E no capítulo 15, versículo 24, diz: olha, para o sábio o caminho da vida é para cima. Entendeu? Para entrar no caminho do inferno é para baixo. E Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, olha, se já rebustaram por Cristo, buscais as coisas que são de cima. Aleluia! Então nós temos que estar ligado o quê? Das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? Meditando na palavra de Deus, de noite, aleluia, para ocupar a nossa mente, o nosso coração, estar completamente, irmãos amados, cheio. Aleluia, por isso que o salmista, Salmo 119, versículo 11, está dizendo que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, então no coração, irmãos amados, deixa os próprios Jesus Cristo em ilustração. Quando a pessoa vive, se arrepende, aquele espírito selvagem imundo que habitava na ilha vai fazer tudo ao contrário, que sai, entendeu? Mas Deus deixa ele disse: olha, de tempo ele disse: voltarei para minha casa. Ele é insistente, ele não desiste, é um derrotado insistente. Voltarei para a minha casa, mas se encontra ela ocupado com a palavra, o coração ocupado, aleluia, ele não tem brecha, entendeu? Mas se encontrar ela vazia, porque ele volta, não é só não, volta e leva mais 7 histórias, 7 vezes pior do que antes. Qual é a situação? Então isso aí precisa usar com prudência, sempre estar preenchido com a palavra de Deus, aleluia. E ela vai moldar a nossa vida, que nós vamos caminhar, irmãos amados, aleluia. Em plena convicção de nosso caminho. Então, segundo ponto, meus queridos amados, a respeito, né? Justamente do caminho, o versículo, já falamos do versículo 9, versículo 30, ele diz: escolhi o caminho da verdade, entendeu? E procure meu coração seguir o seu justo. Então, ainda falando, hoje, irmãos amados,
para o céu é opção nossa. Por quê? Nós separamos, irmãos, chamar para a casa, hoje, ou a respeito, porque hoje há diferença adiante, irmãos, hoje da nossa simplicidade. Inclusive o sábio não falou isso lá no capítulo 1, versículo 3, está dizendo para aquele que Salvador vem, o pratico bem, está dizendo até quanto simples amará a sua simplicidade e aborrecer o crescimento. Se nós sabe fazer o certo e praticando ao contrário, nós estamos, irmãos amados, amando a simplicidade e aborrecendo o conhecimento qual Deus tem dado. Então, usamos a inteligência que temos, entendeu? Porque todos nós temos que saber que Deus amou. O que ele fez, irmãos amados, aleluia, é como se lançou a rede e nós fomos, irmãos agraciados, caiu nessa rede, trouxe agora, se separou, porque nós fomos comprados e separados, entendeu? Para o quê? Como diz o apóstolo Pedro também, vós sois sacerdotes de Deus, nação real, aleluia, povo santo adquirido, para quê? Anunciar a boa nova de vida eterna. E quantas vezes ali nós estamos se posicionando na posição que Deus quer? Aleluia. Estamos entre dois caminhos, dois pensamentos. Aleluia. Aí que vem a pergunta, até quanto sim andarei entre dois pensamentos? Entendeu? Quando o Elias está devendo mais a maior gratidão, de uma nação que justamente estava influenciada a inclinar a adoração a outro Deus, e através da pressão justamente da lei do governo, estudos para agora, tinha um princípio, né? Mas estava em dúvida, não sabia se adorava a Deus, se adorava o Baal. Então Deus levanta o profeta Elias, entendeu? Chama o povo a uma reunião, disse assim, olha, entendeu? Nós vamos hoje agora fazer um desafio, entendeu? Vocês vão oferecer eu vou fazer um desafio, entendeu? Para nós apresentar quem é o Deus verdadeiro. Vamos fazer um holocausto aqui. Nós vamos trazer, vamos matar 2 novilhos, vamos colocar sobre o altar, entendeu? E vamos clamar a Deus. Então vocês vão clamar o seu Deus Cabal, eu vou clamar o meu Deus dos exércitos, o Senhor do céu e da terra. Aqui que respondemos o povo, esse é o Deus verdadeiro. Desperta a curiosidade e diz, essa palavra é boa, nós queremos ouvir. Entendeu? Mas antes diz, até quando andarei entre dois pensamentos? Se é Deus, você serve, se é Baal, você serve. Porque Deus dá para mim o quê? Livre escolha, aleluia. Vou criar com livre nada, eu tenho opção de escolha. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que obedecer. Se eu não quero, entendeu? É problema meu. Deus vai me dar quem ama, não briga. Quem ama sempre aconselha. Quem ama diverte, mas nunca deixa de amar. Por exemplo, quando vem a chuva, vem a todos. Por justo e por injusto. Quando vem o frio também vem por justo e por injusto. Porque o amor de Deus é incondicional. Entendeu? Ele ama todos igual. Agora, igual falou o profeta, o sol nasceu para toda a sombra que merece. Aqui ao contrário, aqui a bênção para aquele que obedece. E aquele que obedece é a questão dele. E nós não temos, o que nós podemos fazer é procurar ele, aconselhar, divertir, que é para isso que vamos chamar. Então, primeira coisa, nós temos que sempre estar nessa posição. Aleluia. Então, falando outro ponto aqui, entendeu? Segundo ponto, nós estamos aqui dos nossos caminhos, né? Como está escrito, se converter são o nosso caminho, entendeu? Então, vamos ver mais uma referência, né? Então, nós falamos a respeito ao caminho, entendeu? A primeira coisa que todos nós precisamos estar bem conscientizados, entendeu? Como diz o próprio salmista, no Salmo número 101, versículo 1, versículo 6, está dizendo que os meus olhos procurando o céu da terra para que esteja comigo, e anda em caminho reto, este me será. Então, a primeira coisa, para dizer, olha, se os meus olhos estão procurando o céu e a terra, então cabe para nós, irmãos amados, sem fazer uma reflexão, mas nunca pegamos para o céu e se criminar adiante uma batalha que estamos encontrando com dificuldade. Que no capítulo 3, do versículo 20 de Apocalipse, olha, é sempre uma oportunidade para todos dizendo, eis que eu estou à porta do bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei,
cearei com ele e ele comigo. Então, está dizendo, irmãos amados, a tolerância, a paciência de Deus para comigo é incomparável. Ele nunca desiste de cada um de nós. Ele nunca vai esquecer de nós. Ele nunca, irmãos amados, vai nos abandonar. Porque ele que ama não abandona. Ele sempre está nos espera. Então, diante dessa colocação, entendeu? Então, diante dessa colocação, que todos nós precisamos estar sempre aptos a obedecer a sua palavra. Então, se eu, entendeu, colocar a situação não está boa, mas na medida que eu ouvi a palavra de Deus, Deus não quer nem saber que eu fiz ontem ou 10 anos atrás. Deus não quer saber de ontem, quer saber que eu sou hoje. Ontem eu achava diferente, eu contrário à vontade de Deus, mas Deus transformou minha vida 2 horas atrás. Aleluia, essa trombeta eu tocar, eu vou no Senhor. Mas a atitude de cada um de nós, que todo ser humano vale o quê? Pela decisão que toma. Nunca de nós, irmãos amados, a palavra volta a salientar no capítulo 12, versículo 12 de Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. A maior arma que o diabo está usando a ensino da igreja, irmãos amados, volta a falar sobre isso, eu sempre falando, né? As 5 armas que o diabo está usando. Primeiro, embaraço. Qualquer coisa está embaraçando o cristão de vir para a igreja, sim ou não? Não, por exemplo, né? Qualquer coisa do tipo, irmão, é para um argumento para não vir para a casa do Senhor. E sendo, irmãos amados, que a casa de Deus, a obra de Deus tinha até primazia em nossa vida, porque tudo que nós fazemos aqui é transitório. É por isso que para adquirir é muito fácil. Na frente da pessoa, está na noite grande, depois a pessoa vendo e acaba com tudo. Então, é trabalho sempre, irmãos amados. Vai dizer que não vamos se acomodar, mas vamos continuar batalhando, mas procurando zerar sempre pelas 2 vidas, vida espiritual, vida material. Tem que andar paralelo, aleluia. Porque, como diz o Senhor, oxalá, se eu puder dedicar a minha vida só na vida espiritual, mas não tenho 2 vidas zeradas. Mas seja prudente, sabe controlar, administra o seu tempo, administra a sua vontade, domina o seu querer, aleluia, e procura posicionar na posição que Deus quer, e assim a vitória é certa. Último ponto, irmãos queridos, para nós terminarmos, entendeu? Devemos sempre conscientizar dentro dessa aí, o capítulo 14, versículo 6, é justamente o livro do Evangelho segundo a Apóstolo, que Jesus disse, todos os versículos: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então ele é o caminho para nós seguir por fé. E Paulo, em Pedro, já no capítulo 2, versículo 19, para isso foi chamado. Cristo padeceu por nós, deixando exemplo. Nunca devemos se frustrarmos adiante do sofrimento, perseguições, injúria, a compreensão é justamente um sistema tão contraditório à vontade de Deus, mas sempre, meus amados, valorizando a minha vida. Segura, não abra mão, entendeu? E a primeira luta que nós temos, irmãos, é com nós mesmos. Então, a primeira coisa, o embaraço. Segundo, a arma perigosa, irmãos amados, é o conformismo. Tem vezes que eu conformo. Hoje eu falo, eu fico em casa, amanhã eu vou vir conformando. Entendeu? Amanhã, irmãos amados, aí vem o conformismo e o acomodismo. A pessoa se acomoda, vai se acomodando. Essa medida vai só recuando, né? Só recuando. Segundo ponto, primeiro, embaraço. Segundo, conformismo. Terceiro, comodismo. O quarto, entendeu? Desânimo. E a quinta, frieza espiritual. Você clamar a Deus, Senhor, chama, a que a chama do teu Santo Espírito venha acender a minha vida, aleluia, porque desperta não está mais no conformismo, aqui que não podia fazer hoje, nós passa a fazer hoje, porque a chama do Espírito vai acender nossa vida, vai ter uma nova visão, uma nova dimensão, força e coragem. O Espírito Santo está falando: não tenho, eu sou contigo, aleluia, eu te ajudo, eu te escolho e sustento com a força